A manchete é: CPI ouve advogado de empresa envolvida no esquema das vacinas superfaturadas. E em outros esquemas também. Olha, não foi fácil. Excelência, permanecerei em silêncio. Mas como, presidente? Ocupando cargo em comissão, o que é que isso tem a ver? Ele está obrigado a responder essas perguntas que não o comprometem. O que o senhor sugere que eu faça? O mais provável é que você já conheça a história, mas o mais recomendável é que a gente relembre essa história mesmo assim. O governo brasileiro recusava as ofertas de laboratórios sérios, tipo a Pfizer. Por quê? Porque o governo preferia usar o dinheiro das vacinas em compras suspeitas, cheias de intermediários, cheias de picaretas, estelionatários, documentos falsificados, atravessadoras em paraísos fiscais. Uma zona. Tudo feito sob medida para desviar dinheiro público. Um contrato especialmente avacalhado era o da vacina indiana Covaxin. Aos fatos, vai. Esse contrato era de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E ele estava sendo intermediado por uma empresa chamada Precisa, avaliada em 12 milhões de reais. Quer dizer, essa empresa não tem condições de bancar as garantias do contrato. Ela não tem condições de operar um negócio desses. E fica pior. O pagamento seria emitido por uma outra empresa num paraíso fiscal. E a conclusão aqui é simples. O governo federal ia pagar por essas vacinas, o dinheiro ia chegar num paraíso fiscal, onde seria redistribuído lá entre os picaretas, os estelionatários, ninguém nunca ia conseguir rastrear esse dinheiro, e a gente aqui, a gente ia ficar sem nenhuma vacina. É isso que ia acontecer. E é aí que entra o senhor Túlio Silveira, advogado da Precisa. Ele esteve na CPI e olha aí a disposição dele em colaborar. Como se deu a aproximação da Bharat Biotech e quais foram seus facilitadores? Permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria pode fazer um relato cronológico de como foram as negociações iniciais da Precisa, chegando até a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde? Excelência, permanecerei em silêncio. Como advogado militante no campo do direito administrativo e partícipe direto das tratativas da compra da Covaxin, e nesta condição apenas, nós perguntamos: o contrato com o Ministério da Saúde prevê pagamento direto a qual dessas empresas? Bharat Biotech ou Precisa Medicamentos? Excelência, permanecerei em silêncio. Chegou uma hora que o Renan percebeu que a coisa não estava saindo do lugar. O senhor Túlio sabia da existência de documentos falsificados no processo de aquisição da Covaxin pela Precisa, como advogado? Excelência, permanecerei em silêncio, respeitosamente. Se não sabia, a dúvida que paira é muito grande. Então, Vossa Senhoria teve alguma participação na falsificação desses documentos? Excelência, permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria já trabalhou no Ministério da Saúde, ocupando cargo em comissão? Excelência, permanecerei em silêncio. Mas como, presidente? Ocupando cargo em comissão, o que é que isso tem a ver? Ele está obrigado a responder essas perguntas que não o comprometem. O que o senhor sugere que eu faça? E o Omar não tinha mesmo o que fazer, a não ser continuar perguntando. Eventualmente, os senadores chegaram numa determinada pergunta que desestabilizou, que desequilibrou o advogado Túlio. Será que ele participou dessas negociações fraudulentas aí da vacina? Vossa Senhoria atualmente está participando de negociações ou contratações junto ao governo federal? Eu sou advogado da Precisa, exerço a defesa da companhia no governo federal, mas em relação à Precisa, a companhia que nós estamos falando, Excelência? Sim, a Precisa, exatamente, além do contrato da Covaxin, Vossa Senhoria atualmente está participando de negociações ou contratações... Excelência, com todo respeito, eu não participo de negociações. Eu sou advogado da companhia e assisto a companhia nos negócios jurídicos da companhia.
Tá bom? Eu não participo de negociação, eu sou advogado e assisto a companhia. A partir daí, a CPI até que conseguiu tirar alguma coisa dele. Ouve aí, ele só é o advogado, ele não negocia. Mas assim, ele teve em reuniões da negociação. Vossa Senhoria atuou nas tratativas entre a Precisa Medicamento e a empresa indiana Bharat Biotech? Eu sou advogado da companhia da Precisa, analiso a documentação e acho que participei de uma ou duas reuniões técnicas, jurídicas. Então atuou. Excelência, a respeito dessa questão de atuação, eu entendo que já parte para a própria questão do sigilo profissional, eu vou me manter em silêncio. O círculo se fechou quando o Randolph Rodrigues resgatou dos arquivos da TV Senado uma reunião em que o Túlio aparece. Como representante da Precisa Medicamentos. A partir daqui, a gente descobre que sim, ele atuou como advogado da empresa. É verdade o que ele estava dizendo. Mas, antes disso, ele foi diretor de compliance e gerente de contratos. O representante, senhor Túlio. Excelentíssimo senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, boa noite. Boa noite, excelentíssimas senhoras e senhores senadores. Realmente é um momento delicado que nós estamos vivendo e gostaria de me solidarizar com as falas da senadora Cátia Abreu, com a senadora Leila, com a senadora Soraya, a respeito do momento em que nós estamos vivendo. É o senhor, né? Que está nessa reunião dia 23. Sim. O senhor aparece numa reunião do dia 20, na ata de uma reunião do dia 20, como gerente de parcerias internacionais e compliance da Precisa. Aparece em uma outra reunião do dia 23 de março, como gerente de contratos da Precisa. E o seu escritório de advocacia foi contratado em fevereiro. No intervalo de 5 meses, o senhor ocupou 2 funções distintas e depois o seu escritório, que o senhor fazia parte, foi contratado? Perdão. Pois não. O senhor pode repetir? O Randolph repetiu, mas não adiantou, porque a partir daí o cara voltou a ficar assim lacônico, silencioso, e não era pra menos. A partir daí a coisa tava feia pro Túlio já. Ficou demonstrado que ele era o gerente de contratos de uma empresa cujos contratos visavam roubar dinheiro do Ministério da Saúde. Não tem outro jeito de colocar as coisas. E olha, esse não é o único esquema não, tem muito mais do que vacina superfaturada. Em dado momento, o senador Randolph Rodrigues, ele destrinchou um organograma bem complexo, onde aparecem novos personagens, novas organizações, novas tretas. Mas olha, tudo deságua no mesmo cara, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara Federal. É em torno dele que tudo gira. Vamos lá. No governo Temer, o transporte de medicamentos e de vacinas era feito de maneira pública no Ministério da Saúde. Aí privatizaram esse negócio, foi parar na mão de uma empresa chamada VTC-Log e agora a CPI descobriu que essa empresa paga 1 milhão de propina por mês para ter esse contrato aí. Quem é que recebe? Ricardo Barros. E quem é que advoga para VTC-Log? Ele mesmo! O Túlio, que foi ouvido na CPI. Quer mais? Porque tem. Certa vez, alguém vendeu 20 milhões em medicamentos para o Ministério da Saúde e nunca entregou. Quem que se beneficiou com esse esquema? A Global, empresa irmã da Precisa. Na gestão de que ministro? Ricardo Barros. Já na pandemia, testes superfaturados de Covid foram vendidos ao Distrito Federal, ao governo do Distrito Federal. Qual foi a empresa que passou a perna no Distrito Federal? Ela mesma, a Precisa. Será que o Túlio, advogado da Precisa, será que ele estava sabendo disso tudo? Qual era a empresa envolvida? Era a empresa Precisa Medicamentos. Vossa Senhoria tem conhecimento dessa operação falso negativa e do envolvimento da empresa que Vossa Senhoria advoga, né? Eu lhe pergunto. Sim, pela imprensa. É isso aí. O advogado da empresa picareta só soube da picaretagem que ele teria que defender pela imprensa. É uma piada com a sua cara.
Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.